Olá, meu povo, como é que vão vocês aí? Todo mundo beleza? Todo mundo legalzinho? Vamos aqui começar nosso projeto de Natal. Este aqui, projeto da nossa apostila, o número 10, que é a nossa apostila de riscos de Natal. Maravilhoso, né? São riscos lindos, estamos aí projetando com muito carinho para você. Vamos começar trabalhando aqui esse projeto de laços com folhas, o sino e algumas flores. Eu vou começar trabalhando aqui essas folhas, a parte de cima. Eu vou usar aqui os tons verde fluorescente, vou usar também o verde bandeira. Geralmente os tons natalinos, branco, né, são tons bem vibrantes. Então nós vamos trabalhar esse aqui, deixando um tom aqui lindo, maravilhoso mesmo, para você fazer aí na sua casa, no seu ateliê com muita facilidade. Primeiro eu vou trabalhar aqui minha folha, esquecendo aqui o verde musgo. Vou começar aqui a minha folha trazendo o verde musgo lá de cima do desenho para dentro. Tô pintando pano de prato. Então eu venho do jeitinho que está o desenho, olha, com essa pontinha na folha. Vou descer para encostar aqui no finzinho. Venho para o outro lado. Olha, com o verde musgo eu venho a primeira parte aqui da minha folha, preenchendo. Observe que o centro da folha eu estou deixando um pouquinho mais claro. Agora eu vou usar o verde bandeira. Esse tom verde bandeira é bem vivo, bem forte. Venho no meio da folha. Encontro. Jogo para um ladinho, olha. Mesmo a tinta que está aqui no centro, eu esfumo ela para cima. Volto no verde bandeira, venho na parte de baixo da folha, do outro lado. Faço a curvinha da folha e jogo para dentro. O centro continua ficando mais claro. Com o verde fluorescente, eu venho aqui no lado de cima da folha, quase que saindo um pouquinho do desenho, olha, um pouquinho por fora, e trago ele para dentro. Ele começa dando uma iluminação, trazendo uma luz aqui para nossa folha. Bota um pouquinho fora do risco e traz ele puxando para dentro. E nessa parte de baixo aqui, ó, onde ficou mais claro, então eu venho com o verde fluorescente e vou esfumando, olha, trazendo brilho para minha folha. Com o branco, só um pouquinho do ladinho do pincel, eu venho do outro lado, olha, e jogo esfumando para cima.
Então, nós vamos deixar ela enxugar um pouquinho e ainda vamos voltar nessa folha aqui. Vou deixar essa folhinha, né, enxugando um pouco, tirando aqui as tintas do ladinho. Vou trabalhar o meu laço. Vou usar aqui o vermelho vivo. Venho lá em cima. Um cuidadozinho para não manchar no verde. Então, olha, com o vermelho vivo eu venho fazendo a parte de cima, da boquinha mesmo aqui do laço. Faço de um lado e do outro. Vou movimentando bem. Observe que eu não encosto no desenho. Venho para os lados. Trago uma quantidade bem generosa de tinta. Em cima do desenho. Então, vem passo a passo, completando aqui, ó. Vou para o outro lado, ó, trago quantidade boa mesmo de tinta. Vou trazendo para dentro. Bem no cantinho aqui. Aqui eu venho bem no risco. Sempre aquele detalhe de observar bem, para não deixar a trama do tecido sem pintura. Com o tom de uva, eu vou fazer aqui esse cantinho da boquinha aqui do laço. Onde eu não encostei, eu venho bem em cima. Eu vou jogando ele para dentro, olha, esfumando. De um ladinho. Aqui você pode usar o tom de uva, pode usar o tom de vinho, o berinjela. Então, aqui vem certinho, ó, organizando bem aqui dentro para dar esse efeito de profundidade e vai mesclando. Eu venho agora na parte de baixo, olha, bem pezinho o meu pincel. Lateral, sempre, olha, o pincel bem pezinho. Eu trago em cima do desenho.
parte de fundo sempre mais escurinha um pouco. Dentro aqui onde faz o nozinho do laço, eu venho com o uva de um ladinho e vou encontrar com o vermelho. Aqui eu vou dar, olha, uma puxadinha para um lado. Esse outro que está menorzinho aqui. Vou limpar o pincel, deixar meu pincel bem limpinho. Eu vou usar aqui o vermelho fluorescente. Na parte de cima do laço, lá em cima. Eu venho trazendo ele, ó. Caso você não tenha o vermelho fluorescente, você usa um outro tom de vermelho mais vivo, ou até mesmo rosa pink. Aqui dentro eu vou dar uma iluminada, ó, na lateral, sempre esfumando, sempre esfumando, para que não fique tinta parada. Esfuma, deixando sempre esse sombreadozinho evidente. Tons de Natal sempre bem vibrantes. A beleza do Natal. Feita essa parte aqui, vou começar a trabalhar o meu sino. Vou usar a princípio ocre ouro. Não há Deus tão grande. Procurar logo aqui o outro tom que eu vou precisar. Vamos usar também um pouquinho de sépia. Vou deixar o sépia aqui para ficar mais perto, mais fácil. Olha, com o ocre ouro, eu vou começar lá de cima. Sempre o cuidado para não manchar lá no vermelho do sino. Tô com bastante quantidade de tinta. E aqui a gente vem trabalhando, olha, de cima do desenho para dentro. Sempre bem certinho em cima do desenho. Bem trabalhado para não ficar o tecido vazado. Esse detalhe aqui do centro eu vou pular, venho para a parte de baixo. Tô pintando pano de prato, tecido de sacaria de algodão. Esse pincel aqui é o número 10 da Condo. Porém, você pode trabalhar com mais fácil, que mais você se adapte aí. O importante é que você faça o seu trabalho com carinho.
aqui por baixo, olha, pertinho onde tem aqui o pinozinho aqui do sino. Você vê o risco visivelmente. Vou ver aqui a tinta um pouco. Agora eu vou usar um pouco de sépia. Sempre vai tirando o excesso da tinta do pincel, para não ficar muito sobrecarregado. O sépia, pouquinha tinta, só do ladinho do pincel. Eu vou vir lá de cima, no cantinho do sino, olha. Não é completamente no sino todo, lá em cima. Eu vou descer um pouquinho. Dou uma limpadinha no pincel e vou esfumar um pouco esse sépia. Movimentozinho bem suave aí na mão, tranquilo. Novamente. E aqui por baixo, olha. Vou intensificar para um ladinho aqui. Sempre o mesmo detalhe, olha. Puxando, movimentando a mão. E aqui na parte de dentro, observem bem que o centro, né, tá mais claro. O sépia vem mais na parte aqui de sombra. Vou virar aqui o pincel, né? A partezinha de dentro aqui vai escurecer um pouquinho só. Vou limpando o pincel. Vou usar aqui o amarelo ouro. Venho com o amarelo ouro aqui do lado de cá, ó. Vou movimentando aqui, circulando. Mais um pouco. Então, você observa que aqui o centro, ele vai dar mais vida do que esse lado aqui, ó. Que tá mais escurinho pra cá, clareando. Deste lado aqui, venho no branco, um pouquinho, e no mesmo lugar, ó. Sempre, olha, rapidinho aqui, trabalhando, movimentando bem a mão. Você vê que já tem aqui um ponto de luz, aqui nesse outro lado. Agora eu vou trocar de pincel. Com o pincel número 4, venho com o vermelho vivo. E dentro aqui, o detalhe aqui do meu sino. Bem coladinho mesmo para cobrir o risco.
Intensifica bem aqui esse vermelho. Com o pincelzinho número 0, esse bem mais estreitinho, eu venho aqui, ó, aqui no cantinho do pino do sino, eu venho com o sépia de um lado e venho com o ocre ouro sem limpar o pincel. Aí do outro ladinho eu trago a sombra dele aqui, ó, puxando um pouquinho mais para baixo. Vamos deixar ele secar um pouquinho aí e vamos trabalhar umas flores. Flores vivas e bem bonitas. Começa a trabalhar essa aqui do ladinho do sino, para que vá ficando aqui essa flor, né? Esse colorido aqui natalino para vocês. Eu vou usar aqui esse amarelo ouro fluorescente. E vou usar também o tom de laranja. Branco. Com o laranja, eu vim aqui no pezinho, no miolinho da flor, puxo a pétala para fora. Uma por uma. Feito isso aqui, eu venho com o amarelo ouro de cima agora, do cantinho para dentro. Encosto aqui, puxando a última pétalazinha coladinha aqui no sino. Todas as curvinhas da pétala você vai acompanhando no pincel. Aqui mais uma curvinha. Pessoal, tá aqui a sombra da minha mão, mas é por conta mesmo da luz, então não tem como eu fugir agora da sombra aqui, mas vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Então, gente, para deixar esse tom bem intenso, vou repondo aqui, voltando. Agora aqui, no miolinho dessa flor, eu venho com o pincelzinho 0 de novo. Vou trazer o amarelo ouro comum, o amarelo tradicional, né? Preencho aqui o miolinho dela.
Com o sépia, vou dar só um toquezinho bem pouquinho. Tiro o excesso aqui. O branco por baixo do sépia. Agora encosto aqui em cima. Eu vou usar o tom de vermelho. Vou puxar aqui uns talinhos, olha só. Bem no pezinho e na divisão de cada pétala. Com esse pincelzinho 00, eu venho no branco. Vou contornar todo o miolinho aqui. E agora eu vou dar uns leves toquezinhos em volta. Vou no sépia. Vem dando o mesmo toquezinho, ó, bem suave, não vai sobrecarregar de sépia. Espaçadozinho aqui e ali, um toquezinho do sépia também. Vou trabalhar agora uma flor aqui embaixo. Vou usar aqui esse tom de pitaia. Vou usar branco. Clareador. Com o clareador, eu venho aqui na pétala. Ver se eu consigo tirar um pouco desta sombra. Vocês vão compreender aí a questão da luz. Estou tentando aqui, mas não vai dar. Então, olha, com o clareador eu venho aqui preenchendo. Com o pitaia e o branco, olha, primeiramente aqui eu vou trabalhar com o branco. Vou vir aqui do pezinho da pétala para cima, chegando mesmo lá no desenho. Vou lá em cima. Uma por uma. Então, vem trabalhando, ó, pétala por pétala aqui, preenchendo com o branco. Feito isso, eu vou tirar o excesso da tinta. Venho com o pitaia agora de cima, ó. Olha. Segue o risco bem certo mesmo, em cima, em cima.
Puxa ele para dentro. Mais uma, que tá no centro da pétala. Olha, faz a voltinha. Você pode usar a cor que você deseja para fazer esse processo, né? Aqui é uma ideia que vocês podem aproveitar e também usem a criatividade com outros tons. Então você vê aí como fica lindo esse tom dessa flor. Vou trazer agora o laranja no miolinho. O sépia, só um pinguinho aqui, ó. Sempre gosto de fazer essa parte aqui com o pincelzinho 0, porque ele é menorzinho. E é um espaçozinho que requer mais atenção. Venho com o branco por baixo. Dou uma esfumadazinha lá em cima. E agora com o mesmo pitaia, eu volto aqui, ó. Olha, umas puxadinhas, ó. Bem fininho, encosta no miolinho e puxa. Agora eu venho com o branco, usar o 00 que fica mais seguro. E vou fazer o contornozinho em volta, olha, com bolinhas bem delicadinhas aqui. Então fica aqui essa florzinha linda, delicada e um encanto, uma cor maravilhosa aí para decorar o seu arranjo de Natal. Olha, detalhezinhos que vão fazendo a diferença no trabalho. Então, as folhas, você vai repetir o mesmo processo da folha de cima. Essa flor aqui, vou querer trabalhar ela aqui com o vermelho. Você vê que ela só tem 3 pétalas, ela está saindo aqui por trás dessa flor, dessa folha. Então, eu venho com o vermelho, olha, lá de cima. Esse é o vermelho fluorescente. Vou no desenho lá em cima e trago para dentro.
Então, as 3 pétalas no mesmo aqui, ó, mesmo tom. Agora eu vou pegar o púrpura. E com o púrpura eu venho, olha, do pezinho, do miolinho, jogo pra cima. É só a puxadinha, não vai encher a pétala toda para não matar o vermelho. Agora eu vou voltar com o amarelo ouro. Vou detalhar dentro com o mesmo púrpura, olha, que é a curvinha. E aí eu jogo ele pra fora. E com o branco, eu venho por baixo. Agora no mesmo branco aqui. O branco tá sequinho. Sempre um cuidadozinho para não sobrecarregar nem vir tinta demais. Agora eu vou usar aqui o tom Maravilha, desse aqui, ó. Também é fluorescente, mas você, se não tiver o fluorescente, pode usar o rosa pink. E venho em cima. Só lá em cima no desenho, trazendo as curvinhas aqui da pétala. Então, uma por uma, vai trabalhando aqui. Olha, voltando lá na folha, veja só a lindeza das nossas flores. Então, essas folhas aqui, vocês vão repetir o mesmo processo. Voltando lá na folha, como eu falei, como ela já está bem mais sequinha, vou limpar aqui meu pincel bem limpinho. Volto com o verde fluorescente. E vou fazer aqui a nervura da folha. Aí você já vê com bem evidência, porque a tinta já está bem enxutinha. Quando você fizer os dois, as outras folhas, né, esse mesmo processo, então você vem com o mesmo tom de verde, ou fluorescente, ou verde bandeira, né, e vai fazer aqui, ó, aqueles talinhos que os arranjos natalinos sempre, né, tem, são as folhagens, ó. Você vem com o risco, vem com o seu pincel retinho, e depois vai puxando aqui, tá vendo, sem tinta? Isso.
Tô junto aqui, ó, intercalando, né? Trazendo aqui, olha, vida mesmo para dentro do seu arranjo. A mesclagem dos tons fica uma lindeza. Olha, trazer aqui do ladinho do laço. Olha, traga junto os dois tons. Aqui, ó, por dentro aqui, entre as folhinhas, as folhas, as flores. Eu venho trabalhando. Olha, observe que eu estou usando os dois tons de verde, ó. E vai dando essa mesclagem assim linda, olha só. Vou trazer o meu pincel número 10 bem enxutinho. Volto aqui no branco. No mesmo lugar que eu fiz um ponto de luz no sino, eu vou voltar. Ó. Observa aqui, ó, lá em cima. Nesse ladinho aqui também. Ó, movimentando. Tá? Para não ficar uma bola pintada, né? Mais um ponto mesmo assim de luz. Então, viro aqui o meu pincel e dou um toque lá em cima. Aqui também. Nessa parte de baixo, aqui embaixo mesmo, ó. Então, eu venho com o branco suavemente, ó. Bem pouquinho mesmo, olha, uma iscazinha só do branco. E aqui a gente vê, olha, o resultado, né? O tom de brilho aqui na nossa folha, no nosso sino. Eu vou adiantar aqui mais um pouquinho aqui dessa folha para deixar para vocês mais uma folha pintada. Olha, vou vir com o verde musgo. O verde bandeira, vou sair aqui de baixo e vou misturando. Observe que a parte de baixo da folha fica mais escurinha. Vou subir, puxando para um ladinho aqui as nervurinhas da folha. Venho no branco. Vou lá no centro mesmo da folha. E no mesmo cantinho da nervurinha eu venho com o branco. Com o verde fluorescente eu venho apenas por fora, trazendo uma luzinha aqui refletindo para dentro do verde bandeira. Então fica aí
uma dica bacana, uma aula beleza para você trabalhar aqui esse projeto de Natal. Então, vai apenas repetir o processo no verde, tá? Olha, vamos fazer aqui umas pequenas pétalazinhas aqui, ó, saindo aqui por entre os talinhos que a gente criou. E a pintura é isso aí, é fazendo, tendo as ideias e criando, tá? E passo a passo, desenvolvendo com muito carinho cada trabalho, cada projeto. Acompanhe bastante os vídeos e até o próximo.